Irmãos, irmãs, poderíamos dar como título a esta conversa do padre: Amar é a lei que liberta. Vamos repetir? Nós começamos no domingo passado a ouvir o Sermão da Montanha. Jesus no alto da montanha, como um novo Moisés, ele mesmo declara que não veio para abolir a lei, mas para levar a lei à plenitude. Assim como Moisés recebeu os mandamentos, os 10 mandamentos no Sinai, agora Jesus Cristo revela o sentido mais profundo da lei. Ela não é apenas uma norma externa, mas é um caminho de transformação interior. A palavra deste domingo, portanto, nos convida a rever a nossa relação com a lei de Deus. Muitas vezes a gente vê as normas como limites à nossa liberdade. O mundo ensina que ser livre é não ter regras. Mas Jesus revela algo diferente, que a verdadeira liberdade nasce quando acolhemos a vontade de Deus no coração. Uma aplicação um pouco tola até, sobre ser preso ou livre com as regras. Nós nos queixamos por vezes de acordar tal hora, todo dia, ter que fazer isso, fazer aquilo, corre para o trabalho, para a escola e volta, e para almoçar, e um pouco de descanso, e não sei o quê, e chegou à tarde, vai para casa, toma condução. Quer dizer, um pouco de cansaço da rotina. Mas aqueles que superaram a rotina, chegaram naquele momento que não tem mais que cumprir essas obrigações, quase sempre se perdem e ficam mais escravos que antes. Porque uma vida organizada, ela é mais fluida, né? Não só produtiva no sentido de fazer coisas, organizada. Quem não tem horário, acorda a cada dia, qualquer hora, vai comer na hora que dá fome, descansa, assiste, fica aqui, para baixo, para cima. Quando vê, a vida fica razoavelmente insuportável. Quando não temos um roteiro, né, um ritmo. Então, podia pensar a lei como esse ritmo, esse roteiro. Não é para escravizar a gente, mas para libertar a gente. Vejam o que disse o autor do Eclesiástico, na primeira leitura. Se você quiser observar os mandamentos vão guardar a sua vida. Se quiser observar os mandamentos te guardarão. O Senhor afirma no Evangelho que não veio, repito, abolir a lei, mas levar a lei de Deus à plenitude. Ele não elimina os mandamentos. Claro que com o tempo, aqueles 10 mandamentos se desdobraram em muitas normas, chegando a 613 preceitos. A gente se queixando de 10, tinha 613. Então, foi sufocando um pouco. Se Moisés ofereceu a lei, né, Deus ofereceu ao povo por meio de Moisés a lei, o que Jesus faz é oferecer o espírito da lei. A letra fria mata, o espírito liberta. É como fazer determinada coisa por saber o motivo, ou fazer porque se sente obrigado, alguém disse, pediu ou mandou. Jesus, ele não elimina os mandamentos, ele aprofunda os mandamentos. Aqui nós lemos hoje, proclamamos a versão breve do Evangelho, ele é muito mais extenso hoje, tem pelo menos 6 antíteses. Vocês ouviram, eu vos digo. Vocês ouviram, eu vos digo. Foi dito, eu digo. Foi dito, eu digo. Vou ficar só nessas 4, mas foi 6 antíteses que Jesus apresentou nesse evangelho que nós ouvimos, né? E o que ele quer dizer? E o que ele diz?
Não basta não matar, é preciso vencer a ira. Não basta evitar o adultério, é preciso purificar o olhar. Não basta falar a verdade sob juramento, é preciso que o nosso sim seja sincero e o nosso não seja firme. Fico imaginando assim, um dia, né, Deus dando a graça para a gente se achando no caminho, chegando lá na porta do céu. Acho que vai ter alguma fila também na porta do céu, porque tem fila em todo lugar, né? Vai ter uma fila na porta do céu, o anjinho secretário de Deus vai lá atender a gente, né? Vai fazer o download da nuvem, né, do nosso prontuário, para ver toda a nossa história. Não está mais fácil hoje, né? Sistema. Só espero não ter uma inteligência artificial no lugar do anjo, né? Mas o anjo vai pedir assim para ver a nossa mão. Dá uma olhada aí na sua mão. Todo mundo. Tem gente que não gosta de brincar. Vamos lá, gente. Olha a sua mão. Pois é. Às vezes está suja, transpirado, o que for. Mas tá bom. O anjinho vai olhar a sua mão na porta do céu. E você vai dizer todo feliz assim: ó, tá limpinha, não fiz nada de errado, não fiz nada de mal. Aí o anjo vai pegar, vai olhar de novo e vai falar assim: mas não tem nem uma manchinha, nem um calinho de quem tentou fazer o bem? Ou seja, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Não basta ter uma mão limpa de quem não errou, é preciso ter uma mão comprometida com quem procurou acertar. É mais ou menos quando alguém vem se confessar e diz assim: padre, eu não matei e não roubei, o resto... Gente, o resto é muita coisa. Tenta imaginar umas coisas aí, entre matar e roubar, é muita coisa. Então, a ideia não é você dizer o que você não fez de mal, é você se acusar do que fez de mal, porque escolheu errado. Ouvimos na primeira leitura que nós podemos escolher a vida ou a morte, o bem ou o mal. Podemos escolher. E o pecado é sempre uma escolha que a gente faz, uma escolha. Não tem como pequei sem querer querendo. É uma escolha. Eu sei que é mal, eu sei que é errado, e eu escolho, porque tem uma força dentro de mim, a chamada concupiscência, que me leva à escolha do que é errado. Bom, irmãos, Jesus nos conduz do exterior para o interior. A lei não é apenas um código de comportamentos, mas é um caminho de transformação do coração. Deus não quer uma obediência mecânica, mas uma resposta livre e amorosa. Quantas vezes aqui já brinquei com vocês que quem vem à igreja por medo do inferno, fica tranquilo que ele está garantido. A gente não deve vir à igreja por medo do inferno. A gente não deve procurar a Deus por medo do diabo. A gente deve vir à igreja porque é a nossa casa, a casa do Senhor. A gente deve procurar a Deus porque Ele é o nosso Senhor, Salvador, Redentor, Criador, etc. É como quem, né, vai à casa do pai e da mãe só com medo de perder herança. Devia perder. Na casa do pai e da mãe não vai por medo de perder herança, mas por amor ao pai e à mãe, por ser a sua casa. E vai ver quando o pai e a mãe vão ficando mais idosos e começam a ter que gastar bastante, os filhos ficam meio controlando, né? Mas tudo bem que eu não quero pôr discórdia na casa de vocês, né? Fica assim um receio, acho que não vai sobrar nada, né? Tanto o coração vai ficando frio, indiferente para as necessidades. O que mais? Me lembrei ontem, revisando aqui a minha homilia, de um professor na faculdade de teologia, na aula de direito canônico, professor, doutor. Ele era muito gracioso, assim, muito engraçado até, gostava de contar umas piadas, mas ele ensinava o direito canônico também, né? Mas ele usou uma imagem que sempre me marcou.
ele diz que a lei se compara a um corrimão. A lei não é escada, a lei é corrimão. Ninguém anda no corrimão, anda na escada. E de vez em quando, se sentir que precisa de um apoio, recorre ao corrimão. Infelizmente, muita gente é legalista, vive andando em cima do corrimão. Não vive com liberdade, não vive com alegria, não vive com o espírito do Evangelho. Jesus diz que nós somos livres porque Ele nos libertou para que a gente seja, de fato, livre. A gente vive aprisionado. É como quando, já tive minha fase de fazer isso no meu ministério, quando a gente impõe uma carteirinha de missa para as crianças. Muitos adultos têm mentalmente uma carteirinha de missa, só vem porque tem que assinar ou ganhar uma figurinha para colar no álbum. Não fosse isso, não viria. Tem um monte de pregador agora por aí, internet, etc., que falam da necessidade, estão ensinando certinho, da necessidade da missa, do dia santo de guarda, e tem gente que vem só porque está com medo, não vem porque descobriu o valor de estar aqui, de celebrar essa presença, de viver esse mandamento, de abrir o coração para o Espírito de Deus. Repito, Deus não quer uma obediência mecânica, Ele quer uma resposta livre, amorosa. Cumprir a sua lei não é uma submissão cega, mas é uma adesão consciente ao bem que nos faz crescer. O apóstolo São Paulo fala de uma sabedoria que não é deste mundo, a sabedoria da cruz, e só quem ama entende essa lógica da cruz. Só quem se deixa tocar pelo Espírito compreende que a exigência do Evangelho não é um peso, é uma graça. Aquela outra historieta, a menina tinha uns 7, 8 anos e estava com outro menino quase o tamanho dela no colo, talvez uns 3, 4 anos de idade, e alguém pergunta para ela, ou fala para ela assim: menina, como você aguenta esse peso? E ela fala: é meu irmão. Ela estava levando o irmão dela, não era um peso, era levar o irmão. Então, se a gente olhar de fora, um monte de coisa que a gente faz parece peso, mas olhando de dentro, peso zero. É só a nossa vida, é só a nossa tarefa existencial, é só aquilo que somos acontecendo. Nós não podemos renunciar à nossa vida nesse sentido de viver o que temos que viver. Se torna pesado quando alguém me impõe e não quando eu me abro. Hoje, o Senhor, portanto, nos chama a uma vida autêntica. Não basta parecer bom, é preciso ser bom. Não basta cumprir o mínimo, é preciso viver o máximo do amor, como cantamos no Salmo responsorial: feliz o homem que na lei do Senhor vai progredindo. A gente não fica pronto de uma hora para outra, vai progredindo. Vai progredindo. Se olhar para a sua vida, eu olhar para a minha, quanta gente já progrediu na fé, mesmo que não seja como a gente gostaria, mas olhando para de anteontem para hoje, já estamos mais avançados nesse caminho, já permitimos que Deus tome conta do coração da gente, vá modelando em nós a sua vontade, o seu coração. A justiça que Jesus pede é a do coração reconciliado, puro e verdadeiro. Eu prometi faz um tempo que voltaria nesse assunto, hoje eu só vou citar, infelizmente, não vai dar para pô-lo inteiro, né? Até antes, gostaria de dizer que no próximo domingo, como já é quaresma, a liturgia dá uma mudada. Mas não fosse assim, domingo que vem é que esse espírito do Evangelho ia exigir da gente. Domingo que vem, que é nesse conjunto do Sermão da Montanha, Jesus dá a aula mais alta e mais difícil para quem quer ser discípulo dele. Eu quero só fazer uma pergunta antes. Quem aqui é discípulo de Jesus, levanta a mão. Mas levanta sem vergonha, assim, porque tem gente que está com timidez. Isso.
Tá bom. Você sabe que ser discípulo é pegar a cruz e segui-lo, sim ou não? Semana que vem vai estar no Evangelho, seria aquela aula assim: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o Antigo Testamento, a lei, eu, porém, vos digo qual é o espírito dessa lei. Então vamos lá para domingo que vem, antes de falar do assunto que eu queria. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu digo a vocês: amem o seu próximo, porque vocês ouviram o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Se a vida religiosa, se o cristianismo, a religião católica, fosse em capítulos ou módulos, 50 capítulos ou 50 módulos, esse seria o último. Essa é a última lição. Para quem chegou ontem, a gente não fala que tem que amar os inimigos. A pessoa às vezes não está amando nem ela mesma. Não experimentou o amor. Mas a gente aqui sentado na escola de Jesus, a gente não pode falsear que a lição para a qual tendemos é amar todos, até mesmo os inimigos e aqueles que nos fazem mal. Eu vou perguntar, vocês respondem: quem é discípulo de Jesus? Agora não dá para mais negar, ele já viu, né? Tá certo. A tarefa é pôr isso em prática. E qual é o tema que eu disse que voltaria um dia e vou só passar por ele? Está na moda, alguém vem e diz assim: padre, a pessoa me fez mal, me prejudicou, etc. Sabe, me doeu muito, fiquei muito decepcionado, não sei o que e tal. Amarguei um pouco, mas até perdoei, mas eu não quero mais ver a pessoa. Eu estou certa, não estou? Já ouviram isso? Talvez já viveram isso. Você não está certo não, você está errado. Primeiro que quem diz que perdoa e não quer ver, não perdoa coisa nenhuma, tem que ser sincero consigo. Segundo, o Evangelho não fala que a gente tem que se afastar das pessoas tóxicas. Está na moda também falar de pessoas tóxicas, né? Pessoas vitaminas a gente não escuta, mas tóxicas a gente vive escutando. Veja, e se você for essa pessoa tóxica, está todo mundo se afastando de você? Jesus veio salvar as pessoas vitamina ou as pessoas tóxicas? Oi? E você não é discípulo dele? Não tem que fazer como ele? Jesus veio salvar os sadios ou os enfermos? Segundo o Evangelho, ele veio salvar todo mundo, mas ele veio por causa dos doentes, dos perdidos, não dos encontrados. Os encontrados já estão salvos, estão dentro. Aí a gente vem com esse discurso que a gente perdoa, mas não quer perto. Não está certo. A palavra diz, é bem um aspecto da quaresma já: reconciliai-vos com Deus. Se a gente não se reconcilia, pode até manter distância física, mas a consciência não fica em paz. Um dia você perde o sono e acorda lembrando. Um dia dá uma doencinha, não sei o que, assim, de estômago, você não sabe de onde veio, está por ali. Um dia bate uma tristeza, mas Deus é que sabe de onde veio essa tristeza. Veio dali. Um processo de reconciliação interrompido. Uma falta de cura interior. Então, irmãos, é uma tarefa bem difícil, mas não é impossível. O problema é que a gente está se treinando para não fazê-la. A gente não reza: perdoai-nos como perdoamos. Claro que eu não estou falando, pelo menos de pronto aqui,
Se você estava numa relação adoecida, fisicamente era espancado, ou psicologicamente, aí precisa manter uma distância emocional, afetiva e às vezes física por um tempo para se recompor. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente reza, mas não quer as pessoas perto de nós. Já pensou Jesus falar assim, hoje eu não quero você perto de mim. Você também não. Você também não. Porque é um pouco disso que a gente tem, sem perceber, praticado. Então, é preciso exercitar o perdão e procurar a reconciliação. Viver em paz com todos. Ainda que a gente não viva, né, como unha e carne, mas não posso ter o meu coração fechado. Então ver a pessoa ali e cruzar a calçada, né, a rua, e ir para outra calçada. É preciso procurar a reconciliação com Deus, com os outros e conosco também. Esse é o espírito do Evangelho. Vocês ouviram o que foi dito no passado. Eu, porém, digo a vocês hoje. E o que é que ele diz para terminar? Se a justiça de vocês não for maior do que a dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. É palavra de Jesus. Graças a Deus não é palavra do padre, né? Porque cabe para mim e cabe para vocês também. Vamos pedir a Deus nessa missa a graça de não reduzir a nossa fé a normas externas, mas permitir que a palavra transforme as nossas atitudes, transforme as nossas palavras, transforme os nossos pensamentos. Eu não sei se você sabe, talvez intuitivamente saibam, né? Estou terminando já. Saibam. Se a gente conversar aqui, eu sei dizer para você, assim, mapear todos os possíveis traidores seus. As pessoas que vão te ferir, te magoar, te ofender, trair. Não é difícil não. Sabia? Só vai te trair quem tem a sua confiança. Porque às vezes a gente se assusta dizendo assim, puxa padre, mas a pessoa vivia na minha casa. Ué, se ela não vivesse na sua casa, como é que ela ia te trair? Todo mundo que você confia pode trair você. Todo mundo. O filho, o pai, o neto, o marido, o vizinho. Não vai ser um desconhecido, vai? Não. E o pior, você pode ser o traidor dessa relação e ferir outro. E aí? Vamos procurar perdão e reconciliação? Ou vamos fazer de conta que só o outro erra e a gente nunca? Imagina se domingo que vem fosse esse evangelho, hein, gente? Aí vocês nem iam vir para a missa. Com spoiler de hoje. Domingo que vem vai ser mais forte ainda. Que a lei do Senhor não esteja apenas escrita nos livros, mas que ela esteja gravada em nossos corações, em nossa vida. Para terminar, vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, grava a tua lei em nosso coração e ensina-nos a escolher sempre o bem. Que vivamos não apenas de palavras, mas de amor verdadeiro. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.